Bom, então nessa nossa primeira conferência espiritual, nós iremos tratar da caridade, ou seja, como que a caridade progride na nossa alma e qual o vínculo entre a nossa vida de oração e o progresso da caridade, ou seja, a nossa santificação. O vínculo entre a oração e a santificação. Como progride a caridade e qual o vínculo entre a vida de oração e a nossa santificação, ou seja, o progresso da caridade. Para isso, não me custa nada fazer algumas recordações a respeito de alguns pontos fundamentais, para que todo mundo tenha isso bastante claro na inteligência. Caso não tenha aprendido, ou tenha esquecido, ou tenha aprendido, enfim, com algumas lacunas, então, algumas recordações de alguns pontos fundamentais sobre a caridade. Bom, antes de tudo, lembremos-nos que a graça santificante consiste na presença de Deus em nossa alma. Às vezes algumas pessoas me dizem: Padre, eu me encontro em estado de graça. Eu fiquei em estado de graça. A pessoa, ela interpreta estado de graça como sinônimo de consolação. Se ela tivesse dito: Padre, eu fiquei muito consolada depois que eu visitei aquele santuário, ou depois desse dia de retiro, teria usado uma expressão, uma palavra mais adequada. Porque o estado de graça não tem a ver com consolação. O estado de graça consiste na habitação de Deus em nossa alma, que é uma graça que nós recebemos do batismo. Deus passa a habitar a nossa alma. Por isso é uma graça santificante, porque Deus santifica o templo no qual Ele habita. Por meio da graça santificante, a relação entre nós e Deus não é a mesma relação entre o cálice e o vinho consagrado, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo apenas toca o cálice, mas não o santifica. Em compensação, quando Deus passa a morar na nossa alma, Ele de fato santifica a nossa alma a tal ponto que nós nos tornamos participantes da natureza do próprio Deus. E isso está escrito na segunda epístola de São Pedro, no capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Nós somos participantes da natureza divina. A relação entre nós e Deus é semelhante àquela relação que há entre a árvore e o enxerto. No enxerto, a gente sabe que aquele ramo que foi colocado, que foi enxertado, ele vive da seiva daquela árvore. Nós também vivemos da seiva de Deus. Existe uma participação da vida divina em nós. Nós passamos a participar da vida do próprio Deus. Nós entramos em comunicação com a vida do próprio Deus. Então Deus não apenas reside em nossa alma como alguém que reside num lugar, mas Ele santifica, Ele age, Ele vive. E nós participamos. Enfim, Ele santifica, Ele age, Ele vive em nós, e nós participamos da sua própria vida. Então a graça nos torna partícipes da vida do próprio Deus. Assim como um ferro incandescente participa das propriedades do fogo, porque ele foi lançado no fogo, e esse ferro ficou quente e mole em contato com o fogo, sem deixar de ser ferro, mas sem perder a sua natureza de metal, ele se tornou participante das qualidades do ferro, do fogo, perdão. Então tornou-se quente, tornou-se mole, tornou-se incandescente, ele brilha inclusive, em razão do fogo. Ele se tornou brilhoso, né, em razão do contato com o fogo. Da mesma maneira, nós em contato com o próprio Deus, nós nos tornamos participantes da sua santidade. Nós nos tornamos participantes da sua santidade. Quanto maior a união de uma alma com Deus, mais ela participa da santidade do próprio Deus. Mais Deus santifica aquela alma e aquele corpo.
porque Deus age também através do nosso corpo. Agora, em segundo lugar, uma outra coisa importante a ser recordada é que a graça age na nossa alma à semelhança das naturezas que nós conhecemos, como a natureza dos animais e a nossa própria natureza humana. Assim como Deus criou para a natureza humana todo um organismo, nós temos diversos órgãos, nós temos os 5 sentidos. Então, assim como nós temos um organismo humano, a graça também é o seu próprio organismo. A graça também possui o seu próprio organismo. Nós agimos através dos membros, dos sentidos e dos órgãos. Eu toco através da mão. Eu vejo através dos olhos. Eu faço digestão através do estômago. Então, a nossa natureza age através de um organismo. Os órgãos, os sentidos, os membros que trabalham também. A nossa natureza age através de um organismo, ora, a graça age através de um organismo. E qual é o organismo da graça? São as virtudes. A graça age através das virtudes. A graça, portanto, é um princípio de um organismo espiritual. Ela age por meio das virtudes. As virtudes são os braços da graça santificante. E isso significa que quando nós somos batizados, além da graça santificante, Deus adornou a nossa alma com as virtudes sobrenaturais, porque elas nos tornam capazes de executar atos meritórios em vista da vida eterna. Ora, assim como no nosso organismo nós temos alguns órgãos que são mais importantes do que outros, como por exemplo o nosso cérebro, que é sumamente importante para que a gente possa ter uma vida plenamente humana, assim também no nosso organismo espiritual há virtudes mais importantes, algumas que são mais importantes do que as outras. E a mais importante de todas as virtudes, sem dúvidas, é a caridade. Quando nós tratamos de caridade, logo vem alguém e diz: caridade é dar esmola para os pobres. Não. Isso é uma obra de misericórdia corporal. É um ato concreto de caridade para com o corpo das pessoas pobres. Estou dando do que comer, estou dando do que vestir, estou ajudando essa pessoa a garantir a sua subsistência, o seu conforto, o seu bem-estar. É uma obra de misericórdia corporal. Mas a caridade não é apenas isso, ou só isso. O que as pessoas muitas vezes não sabem é que a caridade consiste no amor a Deus. Então a caridade é um amor sobrenatural. Santo Tomás ensina que a caridade é uma certa amizade entre Deus e os homens. Há uma semelhança muito grande entre a caridade e a amizade. De fato, a caridade é uma certa amizade. Deus se faz nosso amigo por meio da caridade. Por quê? Porque assim como entre os amigos há uma comunicação de bens, eles querem o bem um do outro. Há uma benevolência e uma comunicação de bens. Então eu posso oferecer muitas coisas para o meu amigo, porque eu quero o bem dele. Ele pode oferecer para mim, porque ele quer o meu bem. Então a benevolência, um quer o bem do outro, e eles se comunicam bens um com o outro, da mesma maneira, pela caridade. Deus nos eleva à condição de seus filhos e de seus amigos, querendo o nosso bem, e por isso mesmo comunicando a cada um de nós os seus bens divinos, as suas graças, as suas luzes. Então a caridade é essa virtude pela qual Deus se faz nosso amigo.
Deus nos eleva à condição de filhos e de amigos, comunicando-nos o bem, querendo o nosso bem, e nós respondemos isso também, procurando amar a Deus em sinal de gratidão. Nós temos uma dívida de gratidão para com o amor de Deus para conosco. Então, amor só se paga com amor. Então, nós respondemos à amizade de Deus, fazendo da nossa santidade, de fato, nossa santificação, como uma verdadeira relação de amizade. Pronto. Então, quem considera a santificação como uma relação de amizade com Deus, vê a santidade da melhor maneira possível. A santidade não consiste em visões, em milagres, em profecias, em prodígios, mas ela consiste em realizar plenamente essa relação de amizade com Deus. Então, a caridade é uma espécie de amizade entre Deus e nós. Deus quer o nosso bem, Ele nos comunica os seus bens divinos, e nós vivemos uma relação de resposta, de doação de si, para que a gente possa, então, dar a nossa parte nessa relação de amizade. Então, a caridade é essa virtude pela qual nós amamos a Deus com um amor sobrenatural, respondendo ao seu amor divino, ao seu bem-querer divino, dando a Deus a nossa vida. Ele é que nos dá tudo, tanto na ordem da natureza quanto na ordem da graça. Então, a caridade é um amor sobrenatural. É o amor pelo qual nós amamos a Deus com o mesmo amor com que Deus se ama. Ou seja, a caridade também é uma participação no amor com que Deus se ama, no amor o amor pelo qual as pessoas divinas na Santíssima Trindade se amam. Então, assim como Deus nos faz participar da sua vida pela graça, Ele nos faz participar do seu amor pela caridade. No batismo, Ele nos derrama a sua graça, mas também a sua caridade, porque Ele nos capacita para que nós o amemos com amor sobrenatural, ou seja, aquele mesmo amor com que Deus se ama a si mesmo. Nós participamos do amor divino. Então, essa é a excelência da caridade. É um amor sobrenatural, sim, mas é uma participação no amor com o qual Deus se ama a si mesmo. Qual é o objeto, então, da caridade? O objeto da caridade consiste, primeiramente, em amar ao próprio Deus. O primeiro objeto ao qual se dirige a caridade é o próprio Deus. Já que a caridade consiste numa participação ao amor do próprio Deus, então, quem vive na graça e ama a Deus, ama a Deus com esse amor divino, sobrenatural, que é participação do amor do próprio Deus. Então, o primeiro objeto, naturalmente, o primeiro objeto da caridade é o próprio Deus. A caridade consiste nisso, em amar ao próprio Deus. Então, o primeiro objeto é o próprio Deus, que é o sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. No entanto, a caridade possui um objeto secundário. Que consiste no amor que nós devemos dirigir ao nosso próximo. Mas não nos esqueçamos, nós também devemos amar a cada um de nós com amor de caridade. Ou seja, eu devo amar a mim mesmo e ao próximo como a mim mesmo.
amar a si mesmo e amar ao próximo por amor a Deus. Então, o primeiro objeto da caridade é o próprio Deus, o que não apresenta nenhuma dificuldade. Afinal de contas, a caridade consiste no amor sobrenatural a Deus, né? Ao próprio Deus. Porém, em segundo lugar, a caridade também consiste no amor ao próximo. Amar a si mesmo e amar ao nosso próximo por amor a Deus. E por que amar a si mesmo e por que amar ao próximo? Simplesmente porque Deus nos comunica a sua bondade. Ele nos criou, nós temos uma natureza humana que é boa, nós temos qualidades boas, e nós devemos amar essa bondade que Deus difundiu entre os homens. E por isso mesmo querer que essas pessoas que Deus criou, que têm qualidades, que têm uma natureza boa, que elas alcancem a vida eterna, que elas alcancem a própria salvação, que elas alcancem a própria santificação. Então, em segundo lugar, a caridade deseja o bem sobrenatural do próximo. Reconhecendo que essas pessoas são boas, Deus as fez, Deus as criou. Elas podem ter defeitos, elas podem viver no pecado, porém, eu desejo que elas se convertam, que elas se santifiquem, que elas se salvem, que elas sejam santas. E é por isso que a caridade se dirige a amigos e inimigos, a bons e maus. Uns eu vou amar porque eles já vivem na graça, e eu quero que eles sejam ainda mais santos. Outros eu vou amar porque eles não vivem na graça, e eu quero que eles vivam e sejam santos. É por isso que nós devemos superar os pagãos e amar também os inimigos, querendo que eles se salvem. Querendo que eles sejam santos, querendo que eles, portanto, se convertam. Então a caridade, ela também se dirige às criaturas, aos homens, na medida em que nós queremos que uns sejam ainda mais santos e outros que se convertam e finalmente se tornem santos. Eu disse que, para concluir esses pontos de recordação aqui da nossa doutrina, da nossa teologia, eu disse que a caridade é a mais excelente das virtudes. Mas não posso concluir essa revisão sem dizer o porquê. Por que a caridade é a mais excelente das virtudes? No nosso organismo é evidente o porquê do cérebro ser um órgão tão importante, em razão das suas operações, para que a gente tenha um agir plenamente humano. É o órgão que está mais atrelado ao exercício da inteligência. Agora, no edifício espiritual, no organismo espiritual, por que a caridade é a mais excelente das virtudes? Primeiramente, porque é próprio do amor unir o amante ao amado. É próprio do amor unir o amante ao amado. Se alguém me elogiasse muito, eu não teria certeza de ser amado por essa pessoa. Pode ser que aquilo ali não passe de lisonjas, porque essa pessoa quer alcançar alguma coisa de mim. Ela está tentando me comprar. Ela está apenas me seduzindo, me enganando com elogios, tentando me corromper, para que eu faça alguma coisa por ela. Então, dinheiro, elogios, não são provas categóricas de amor. Então, o que realmente me dá a convicção de que uma pessoa me quer bem é o amor dela, são certos sinais, certas provas de amor. Algumas outras provas, alguns outros sinais são ambíguos. Então, o que realmente une uma pessoa à outra é o amor. Não é o dinheiro,
não é outra qualidade. O que realmente une duas pessoas é o amor. Nós podemos trabalhar com muitas pessoas, numa empresa, numa loja, num lugar qualquer. Há uma certa união em vista de uma finalidade, que é produzir um produto, vender um produto, difundir um serviço. Mas quando acaba o horário de serviço, cada um volta para sua casa, para sua vida. E não existem grandes relações entre aquelas pessoas muitas vezes. Nem sempre há uma amizade entre essas pessoas, entre esses trabalhadores. Mas o que realmente une as pessoas, portanto, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é isso, não é aquilo, mas é o amor. É próprio do amor unir o amante ao amado. Então não há nenhuma outra virtude que nos una mais a Deus do que a caridade, porque é ela que produz essa união, de fato, por sua própria natureza, da maneira mais excelente, porque ela consiste num amor sobrenatural a Deus, que nos é infundido no batismo com a graça santificante. Então, a primeira excelência da caridade é que ela consiste, enfim, é porque ela nos une a Deus, porque é próprio do amor unir o amante ao amado. Quando eu trabalho com algumas pessoas, eu me uno a elas para alcançar dinheiro, mas essa união, portanto, ela é muito superficial. Quando acaba o expediente, cada um volta para sua casa. Então, o que realmente une duas pessoas é o amor. Em segundo lugar, a caridade, ela é também a forma das virtudes. Essa expressão precisa ser bem compreendida. A caridade é a forma, ou podemos dizer o molde das virtudes. A forma ou o molde das virtudes. Quando nós colocamos um líquido em copos de tamanhos diversos, esses copos eles dão a forma para aquele líquido. Então, dependendo do estilo, do copo, a água vai assumir as formas de cada um desses copos, as formas mais diversas de cada um desses copos. Então, isso é o que nós podemos chamar de molde. O copo moldou o líquido. O líquido assumiu a forma do copo, de cada um dos copos que eu tenho à minha disposição. Ora, a caridade, na medida em que ela ordena as demais virtudes para o amor a Deus, para essa finalidade, para esse objetivo que é o amor a Deus, ela atua como um molde. Ela dirige, ela ordena, ela subordina as demais virtudes como os vagões de um trem. Tem o primeiro vagão, onde tem lá o maquinista, né, conduzindo o trem, e os demais vagões ligados a esse primeiro, seguindo o mesmo itinerário, um após o outro. Então a caridade também ordena, dirige, subordina, para que todas as virtudes tenham por finalidade o amor a Deus. E nesse sentido, no nosso organismo espiritual, as virtudes se tornam como que braços, como que tentáculos da caridade. As virtudes se tornam como que tentáculos, como que braços da caridade. Porque nós passamos a exercer as demais virtudes sempre por amor a Deus. Eu passo a exercer as demais virtudes por amor a Deus. Então a caridade dá forma, ela molda, ela impera sobre as demais virtudes. Então, na prática, se eu pratico a virtude da humildade, é por amor a Deus. Se eu pratico a virtude da castidade, é por amor a Deus.
Se eu pratico a virtude da justiça, pagando as contas, por exemplo, eu faço isso por amor a Deus. Porque quem ama a Deus não pode ser injusto. Quem ama a Deus não pode ser incontinente, viver na impureza. Quem ama a Deus não pode ser orgulhoso, vaidoso. Então, em última instância, a razão última, o sentido último daquelas virtudes se torna o amor a Deus. E por isso a caridade se torna o molde das demais virtudes. Ela imprime a sua marca, o seu registro nas demais virtudes. É diferente um homem de negócios que é justo porque ele tem medo de ser pego pelo Estado e colocado na cadeia, de um homem que é justo, mesmo que ninguém esteja vendo, simplesmente porque ele ama a Deus. E ele não pode deixar que um funcionário dele não ganhe salário. Porque ele sabe que isso clama aos céus, é um pecado. Então, por amor a Deus, ele dará a cada um o que lhe pertence, com justiça. Então, a caridade se torna a razão última do exercício da justiça. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse que aquele homem que deseja uma mulher, ainda que em pensamento, ele já pecou. Porque mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ele não tenha cometido o adultério, só esse pensamento já é algo desordenado com relação ao amor a Deus. Quem ama a Deus não comete adultério nem em pensamento. Então, por isso que a caridade é excelente. Porque ela nos une a Deus. As outras virtudes, é claro, colaboram nessa união. Mas quem realiza de fato é a caridade. E porque ela subordina as demais virtudes. Para que a razão última dessas virtudes seja sempre o amor a Deus. Então agora nós já temos essa convicção muito clara na nossa inteligência, espero eu, que nós devemos fazer de tudo para progredir na caridade. Quem progride na caridade, consequentemente, se une mais a Deus. Então é impossível que a gente consiga avançar na vida espiritual sem que esse avanço seja um avanço da caridade. Assim como no treino, no exemplo que eu dei, se o maquinista resolve diminuir a velocidade e parar, todos os vagões também diminuem de velocidade e param. Então, a nossa santificação consiste no avanço da caridade. Avançando a caridade, cresce a nossa união com Deus, cresce também a graça santificante. E a recíproca é verdadeira. Crescendo a graça santificante, cresce também a nossa disposição para praticar a caridade. Uma coisa não vai sem a outra. Uma coisa não vai sem a outra. Como num organismo, em que os membros vão crescendo proporcionalmente, à medida em que o corpo também cresce e se desenvolve. Então, à medida que o corpo cresce e desenvolve, cresce também os órgãos, os membros. Da mesma maneira, a graça cresce, cresce a caridade, também cresce a graça santificante. Então é cíclico, uma coisa não vai sem a outra. Porém, podemos dizer isso, que o avanço da nossa santificação, da nossa união com Deus, é o avanço da caridade. Não podemos avançar na nossa santificação sem produzir cada vez mais atos mais intensos de caridade. Então agora vem a grave questão. Como que a caridade progride? Porque ela, progredindo, progride a nossa união com Deus e nós, consequentemente, progredimos na nossa santificação. Então, como que ela progride? Como que a caridade progride? A primeira coisa que nós devemos compreender é que a caridade pode progredir indefinidamente em nossa alma. A caridade pode progredir indefinidamente. Não há limites.
Como Deus é infinitamente bom, infinitamente perfeito, infinitamente santo, então não há limite, não há medida para a nossa participação na vida divina. Mesmo que eu avance muito, Deus estará infinitamente além. Deus estará infinitamente além. Mesmo que eu me torne um grande santo, de sétima morada, Deus ainda será infinitamente maior do que toda a santidade. Então, claro, é um mistério também a nossa participação na vida divina, mas saibamos disso. Podemos progredir indefinidamente, porque Deus é infinitamente perfeito, bom e santo. Então, da parte de Deus não há limites. Da parte de Deus não há limites. A graça e a caridade sempre podem crescer mais e mais. A nossa união com Deus pode avançar mais e mais indefinidamente. Os vegetais crescem, se desenvolvem, atingem um apogeu e morrem, decaem e morrem. Os animais também crescem, se desenvolvem, atingem um apogeu. O apogeu da vida humana é lá na fase dos 30 anos, 40 anos. Depois vem um período de decadência e finalmente a morte. Então a nossa vida natural tem um limite. Agora, o limite da graça consiste unicamente no limite da nossa vida natural, ou seja, o nosso último instante, o nosso último suspiro. É somente ali que a graça para de progredir. Porque nós seremos confirmados na eternidade, naquele grau de graça em que nós nos encontrarmos no nosso último instante. Bom, eu poderia explicar algo a respeito disso, mas para simplificar podemos dizer isso. Eu poderia tratar de um detalhe com relação ao grau da graça, ao grau da caridade, mas não vamos entrar em detalhes de teologia. Posso simplificar dizendo isso, que nós seremos confirmados na eternidade, naquele grau de graça em que nós nos encontrarmos no instante da nossa morte. Então, o limite da graça é simplesmente o limite do nosso tempo de vida. Claro que Deus tira a vida de alguns santos mais cedo, porque para eles convém aquela fase na qual eles foram chamados à eternidade, como, por exemplo, a morte de São Luís Gonzaga ou de Santa Teresinha, que foram mortes precoces, né, na fase dos 20 anos. Porém, Deus sabe que aquele ali foi um momento propício, de grande fervor, e que convinha que eles migrassem para a eternidade naquele momento. Então Deus, na sua providência, sabe o melhor momento, a melhor fase, a melhor ocasião para que a gente alcance o grau de glória que Ele nos preparou na eternidade. Então Deus sabe o momento, a fase, a ocasião, a circunstância de cada um. Mas podemos simplificar dizendo isso. Quando é que eu atinjo o limite? O limite se dá na morte. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver respirando, eu sempre tenho essa possibilidade de avançar na graça. Então, quando uma pessoa desanimada diz, eu acho que eu não tenho jeito, ela se engana, porque ela ainda tem vida, ela está respirando, e, portanto, aos olhos de Deus ela tem jeito. Ela pode mudar. Porque ela ainda tem a oportunidade de se confessar, de rezar, de corrigir o passado, de avançar na vida espiritual. Então, a única pessoa que pode dizer eu não tenho jeito é um condenado. É alguém que morreu na desgraça. Esse não tem mais jeito. Então, é uma ilusão diabólica achar que eu não tenho mais jeito. Não há nada que Deus possa fazer por mim ou que eu possa fazer por Ele. Esses pensamentos de desespero são claramente diabólicos, porque eles atentam contra a bondade de Deus e a sua providência.
Então nós podemos progredir sempre na caridade, podemos progredir sempre na graça. Enquanto estivermos vivos e respirando, sempre é possível crescer. Então isso nos dá uma grande motivação para sermos santos. Ainda dá tempo. E o fato de estarmos em retiro já é uma grande prova de amor de Deus para conosco. Por que outras pessoas não estão aqui? Porque eu estou aqui. Eu poderia não ter vindo. Eu poderia ter arranjado uma desculpa e não ter vindo. Se eu vim, não é apenas um mérito meu ou um mérito do Padre. Se eu vim, é porque de fato eu me decidi com o auxílio da graça. Houve de fato um sopro do Espírito Santo, uma inspiração que me convenceu a tomar essa decisão. Então o fato de estar em retiro já é uma prova de amor. Deus me colocou aqui para eu passar o dia rezando, refletindo, examinando a consciência, para que eu seja santo. Então se a graça pode progredir indefinidamente, só o fato de estarmos em retiro, vivos, respirando, já é uma grande prova do amor de Deus para conosco. Então que isso sirva de motivação para que nós procuremos a santidade. A graça sempre pode crescer. E enquanto estivermos vivos, ainda há tempo para que ela progrida. O último limite da graça é apenas a nossa morte. É o limite da nossa morte, é o nosso último suspiro. Porém, como que a graça cresce? Uma vez que ela pode crescer ao longo da nossa vida, até o último suspiro. Como que ela cresce? Ora, nós precisamos compreender isso com muita clareza. A graça não pode crescer por adição. A graça não pode crescer por adição. Ou seja, a graça não pode crescer como uma quantidade. Como alguém que acrescenta mais água a um copo de água. Ou mais farinha num saco de farinha. A graça e a caridade não pode crescer, não pode avançar como uma quantidade. Como alguém que põe mais água num copo d'água ou mais farinha num saco de farinha. Por quê? Simplesmente porque a caridade não é uma quantidade. Ela é uma qualidade. Ela é uma qualidade que aperfeiçoa a nossa alma, que nos torna capazes de amar a Deus com amor sobrenatural. Ela é uma qualidade, não é uma quantidade. Então ela não pode crescer por adição, como seria o caso de colocar mais 1 litro de água num jarro, ou mais uma colher de farinha num saco. Ela não cresce por adição, porque ela não é uma quantidade, mas uma qualidade. Ela é uma qualidade que aperfeiçoa a nossa alma, que nos torna capazes de amar a Deus com amor sobrenatural. Isso quer dizer que a caridade, ela só pode crescer por uma maior radicação no sujeito. Ela só pode crescer por uma maior radicação no sujeito. Ou seja, a caridade cresce à medida em que ela se enraiza mais e mais em nossa alma, por uma radicação. À medida em que ela se enraiza mais e mais em nossa alma. À medida em que a nossa alma, ou mais especificamente que a nossa vontade, participa mais intensamente
da caridade. Então, o único modo de a caridade crescer é por uma participação mais intensa. É por um enraizamento mais profundo, por uma radicação maior do sujeito. Então ela não cresce como uma quantidade, sim como uma qualidade, por uma maior radicação, por uma participação mais intensa da caridade no sujeito. Isso quer dizer que se ela não cresce com uma quantidade, não adianta multiplicar a quantidade. Ou melhor, adianta pouco. Ela não cresce por meio de uma multiplicação de atos. Ou seja, se eu rezar 50 vezes o terço, a caridade vai crescer? Talvez não. Talvez não. Porque ela não cresce como uma quantidade, por adição. Um terço, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Talvez ela não cresça. Uma vez que ela não é uma quantidade. Ela não cresce necessariamente por uma multiplicação de atos. Ela só cresce quando os atos são mais intensos. Quando há um grau de caridade, quando eu exerço um grau de caridade mais intenso do que aquele grau de caridade no qual eu me encontro. O único modo de enraizar mais a caridade é praticando atos mais intensos, mais vivos, mais profundos de caridade. Aí sim que ocorre uma radicação maior no sujeito, um enraizamento maior no sujeito. Então ela não cresce por meio de uma multiplicação de atos, um terço, mais outro terço, mais outro terço, mais outro terço. Pode ser que não progrida, pode ser que não avance. Mas ela cresce de fato quando esses atos são mais intensos do que aquele grau de caridade no qual eu já me encontro. A caridade só se enraiza quando esses atos são mais intensos, mais vivos, mais profundos. Um exemplo disso é a temperatura. Vamos supor que em um determinado ambiente esteja fazendo 25 graus. E eu gostaria que esse ambiente estivesse com 30 graus. Se eu pegar 2 termômetros e somar a temperatura de ambos, eu não faço com que o ambiente fique mais quente. Não adianta somar a temperatura de 2 termômetros. Não adianta tomar 2 termômetros, um de 15 e outro de 15, e dizer, pronto, agora o ambiente está com 30 graus. Não está. Eu somei as temperaturas, mas o ambiente não ficou mais quente. A temperatura continua a mesma. A única maneira de que a temperatura fique mais elevada é que o calor seja mais intenso. Então, como a caridade não cresce por meio de adição, não adianta multiplicar os atos. É preciso que os atos sejam mais intensos do que aquele grau de caridade no qual eu me encontro. Ou seja, isso demanda mais generosidade da minha parte. Uma maior entrega a Deus. Um amor mais vivo, mais profundo, mais intenso, para que, consequentemente, eu avance na santidade. Então aqueles atos tíbios, aqueles atos frouxos, aqueles atos relapsos de caridade na minha vida de oração, eles não me fazem crescer. Aqueles atos tíbios, frouxos, relapsos, remissos de caridade não me fazem avançar. Eu permaneço no mesmo grau em que eu me encontro.
Então, de fato, não ocorre progresso com aqueles atos que são mais do mesmo. E é por isso que uma alma ela pode permanecer paralisada no mesmo grau de caridade durante a vida toda. Mesmo que ela creia que ela é devota, que ela tem vida de oração. E é por isso que alguns religiosos, religiosas, padres, envelhecem no grau de caridade no qual eles entraram na vida religiosa ou nos primeiros anos de ministério. Porque não houve um avanço de generosidade. Eles envelhecem com aqueles defeitos que eles têm. Eles envelhecem no mesmo estado em que eles se encontravam no começo. E a gente vai até se acostumando com os defeitos do religioso, da religiosa, do padre. Porque é mais do mesmo. Parece até que faz parte do personagem. Ele é assim. Alguém pode envelhecer num certo grau de caridade paralisado ali. Empacado, se me permite, ali. Empacado ali. Mesmo que a pessoa pense, não, mas eu sou uma pessoa devota, piedosa, tenho vida de oração, me confesso comum, faço leitura espiritual. E assim por diante. Agora, isso quer dizer que essa multidão de atos, que são atos muitas vezes medíocres, ou pior ainda, tíbios, frouxos, remissos, que eu faço com negligência, eu rezo com pouca atenção, ou eu rezo pouco, enfim. Esses atos medíocres, ou no pior dos casos, tíbios, então isso quer dizer que eles são inúteis? Isso quer dizer que eu devo parar de rezar? Porque esses atos não me fazem avançar? Não, eu não devo parar de rezar. Mesmo que eu perceba que os meus atos ou são medíocres, ou são simplesmente medíocres, quero dizer, ou então eles são tíbios, que é pior ainda. Então eu retomo, porque eu me perdi um pouco ao me expressar. Então, mesmo que os meus atos sejam medíocres, ou pior ainda, se eles forem tíbios, relaxados, frouxos, ainda assim eu não devo parar de rezar. Mesmo que as minhas obras sejam imperfeitas, mesmo que eu multiplique uma série de obras imperfeitas, medíocres ou tíbias, que não enraizam, não aprofundam a caridade, de todo modo, elas não permitem o arrefecimento, o esfriamento da caridade. Elas impedem que a alma arrefeça. Elas impedem que a alma diminua as suas boas disposições. Porque elas estão sim combatendo os pecados veniais voluntários. Elas estão impedindo a entrada de tentações mais graves, de pecados graves. Então, de todo modo, mesmo que a alma esteja paralisada, ela não está decaindo. Ela se instalou num certo grau de caridade. Ela está ali presa num certo grau de caridade. Ela não está avançando, tanto quanto gostaria. Porém, não está regredindo, o que já é um grande ganho. Porque está, por meio dos seus rosários, suas novenas, suas leituras, suas confissões e comunhões, está impedindo a entrada de pecados veniais voluntários. Ou pelo menos, se há essas quedas, ela logo se reergue e se arrepende dos pecados veniais voluntários. E está impedindo, sobretudo, a entrada de tentações graves e pecados graves. Então, isso já é um grande bem. Mas nós sabemos que o objetivo não é permanecer paralisado, empacado, num certo grau de caridade, uma vez que a caridade pode crescer indefinidamente. Eu posso ir muito além de onde eu já estou. E é claro, Deus também na eternidade vai premiar, de algum modo, aqueles atos medíocres ou frouxos. Ele também considera isso na nossa coroa de glória. Ele também vê esses atos como meritórios. Eles terão sim algum prêmio na eternidade. Ainda que sejam atos que não nos façam progredir na caridade, porque não são atos mais intensos. Porém,
terão um prêmio na eternidade. Então Deus é generoso para conosco. Esses atos têm um certo valor, mas nós sabemos que, de todo modo, eles não nos enraizam mais profundamente na caridade. E aí vem a grave questão. Então, como amar mais intensamente a Deus? Para que haja um progresso, de fato, na caridade. E, consequentemente, um avanço na santidade. Como? Nós sabemos que Deus nos preparou meios excelentes de santificação, a começar pela Santa Missa e a Eucaristia. A Eucaristia, uma comunhão já nos bastaria para que nós fôssemos santos, porque é um contato físico com o próprio Cristo. Físico e misterioso pelo mistério do pão, pelo sacramento, pelas aparências do pão. Então, uma comunhão já bastaria para que fôssemos todos santos. Agora, nós sabemos que há obstáculos, há apegos em nós, obstáculos internos, apegos, pecados veniais voluntários, imperfeições. E por isso, o meio mais excelente para que a gente consiga remover esses obstáculos, adquirir o fervor e comungar muito bem, é a meditação. Então, o meio mais eficaz para remover os obstáculos, adquirir o fervor e fazer excelentes comunhões é a meditação. Então, como dizia um abade cisterciense irlandês, Dom Eugene Boylan, ele diz que a busca da perfeição é completamente impossível sem a oração mental. A busca da perfeição é completamente impossível sem a oração mental. Nós podemos nos salvar sem oração mental. Inclusive no último segundo, no último minuto de vida, no último suspiro, se eu estiver arrependido, fizer um ato de contrição perfeita, eu me salvo. Ou se tiver acesso ao sacramento da confissão, e melhor ainda, da extrema-unção, eu me salvo. Mas eu não consigo adquirir a perfeição da caridade sem a oração mental, sem a meditação. Santo Afonso escreveu o seguinte: muitos rezam o terço, ou o ofício da Santíssima Virgem, ou outras devoções externas, e, contudo, vivem em pecado mortal. Dedicando-se, porém, à meditação, é impossível perseverar no pecado. Então, isso aqui é uma máxima de Santo Afonso. Uma alma que medita, ou ela abandona o pecado, ou ela abandona a oração. Das duas, uma. Ou, refletindo e rezando, ela decide abandonar o pecado, ou, por apego ao pecado, ela decide de abandonar a oração mental, a meditação. Santo Afonso continua: a experiência ensina que aqueles que se consagram à meditação não caem na desgraça de Deus. E se por infelicidade lhes acontecer isso, se não abandonarem a oração mental, entrarão brevemente em si e se converterão a Deus. E aqui Santo Afonso vai citar Santa Teresa de Ávila, que diz: por mais imperfeita que uma alma seja, se perseverar na oração mental, na meditação, o Senhor a conduzirá finalmente ao porto da salvação. Então, aquele meio mais excelente para remover obstáculos, produzir o fervor e nos dispor a uma recepção excelente da Eucaristia e inclusive da confissão, com muita contrição, é a oração mental. É ela que, iluminando a inteligência e
incendiando a nossa vontade de amor a Deus, que nos ajuda maximamente a progredir na caridade por meio de atos mais intensos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.